Amigos da Encontro, sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei neste mundo marginal. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Essas são palavras de uma música de Thiago York chamada Dia Especial, que cantamos na nossa comunidade com alguma frequência. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Uma descrição desafiadora do mundo em que vivemos. Atribui-se a William Shakespeare, que viveu 400 anos atrás, a frase: "Nós choramos porque chegamos a este imenso cenário de dementes." Por outro lado, há uma outra música chamada Indiferença, do grupo Oficina G3, que revela mais uma faceta do mundo em que vivemos, usando a analogia de uma cena que eu creio que cada um de nós já vivenciou quando andamos de carro em algum lugar, quando alguém se aproxima e nos pede alguma coisa. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado, troca de olhares, indiferença, rejeição, mais um número nesse mundo cão. Estamos falando de indiferença. Infelizmente, se tornou natural ser indiferente. Parece que se tornou normal fechar os olhos. Indiferença. Vamos conhecer a etimologia, a origem desta palavra indiferente. Ela é composta por duas palavras, indiferente. A palavra diferente nasce da palavra difference, que significa aquilo que não é igual. Na essência, nós somos iguais. Ao mesmo tempo, somos diferentes e cada um de nós é único. Naturalmente, belos em nossas diferenças. Homens e mulheres são diferentes. Pessoas do sul e do norte, nordeste são diferentes. Nem melhores nem piores, apenas diferentes. Brancos e negros são diferentes. Brasileiros e argentinos são diferentes. Irmãos de uma mesma família são diferentes. Da mesma essência, mas completamente diferentes. Todos dotados de inteligência, mas uns gostam de preto e outros de branco. Uns pensam de um jeito e outros de outro jeito, completamente diferente. Foi assim que Deus nos criou, a sua própria imagem e semelhança. E nessa configuração, o mundo de Deus funcionava perfeitamente bem. Tudo era muito bom e perfeito. Importante atentar para o fato de sermos diferentes. E por essa razão, Deus nos criou com liberdade de consciência, de escolha e de decisão. No início, quando Deus nos criou, tudo era bom e perfeito e havia paz e harmonia entre as pessoas. Segundo a sabedoria da Bíblia, os problemas começaram quando, no início da história, os seres humanos transformaram a diferença em indiferença. Lembrando, diferença significa aquilo que não é igual. Não melhor nem pior, apenas diferentes. Tudo certo. Já a palavra indiferença muda tudo. Significa colocar de lado aquele que é diferente. Importante fixar esse significado. Indiferença significa deixar de lado quem não é igual, quem é diferente, quem pensa diferente. Indiferença acontece quando homem e mulher deixam um ao outro de lado. Quando brancos e negros, por serem diferentes, se deixam de lado. Ricos e pobres se deixam de lado por conta de sua condição social.
Brasileiros e argentinos se deixam de lado por razões que ninguém consegue explicar direito. Sulistas e nordestinos se deixam de lado por questões que não fazem nenhum sentido. Indiferença. Indiferença é uma atitude insensível e fria em relação a quem é diferente ou quem pensa diferente. Uma total falta de interesse pelo outro que nem se importa se o outro está sofrendo. O pastor Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, escreve que o problema é tão profundo que a gente não apenas deixa o outro de lado e discorda dele, mas começa a ver o outro como se ele fosse inimigo, um representante do mal. Qual é a raiz de tudo isso? Se no mundo do Criador era tudo bom e perfeito. Há uma história na Bíblia chamada de O Bom Samaritano. Ela se passa em Israel. Jesus conta que um homem descia da capital Jerusalém para Jericó, uma distância de cerca de 30 quilômetros. No caminho, ele foi assaltado por ladrões e deixado jogado na beira do caminho, quase morto. Um tempo depois, passou por ali um sacerdote. Vendo o seu conterrâneo ali deitado, agonizando, ele dá uma volta, indiferente, e não ajuda. Por que ele tem essa atitude? Para Jesus, deixar de lado aquele que é diferente nada mais é do que o reflexo da nossa indiferença em relação a Deus. Porque deixou de lado a Deus, naturalmente vai deixar o outro de lado. A história do bom samaritano continua. Em seguida, passa por ali um líder da igreja, uma pessoa envolvida na música da comunidade. Também este, quando passou pelo seu conterrâneo ferido, desviou-se dele e não ajudou. Indiferença. E os motivos? Quem é indiferente em relação a Deus vai ser indiferente com o outro. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Segundo a palavra do escritor Érico Veríssimo. Em seguida, conta a história de que passou por ali alguém muito diferente, que não se mostrou indiferente, mas que fez grande diferença. Ele não era conterrâneo do homem ferido, um estrangeiro samaritano. Ele até tinha motivos para ser indiferente, pois havia uma inimizade histórica entre judeus e samaritanos. E é diferente, ele é diferente, e ele faz diferença, ele ajuda. E por que ele age diferente do que o sacerdote e o líder da igreja? Por uma única razão, porque Deus havia feito diferença na vida dele. Por isso ele faz diferença na vida do outro. Quem se sabe amado, ama. Quem reconhece que foi ajudado, ajuda. Ele havia experimentado o amor de Deus na sua vida. Por isso ele faz diferença. A palavra bíblica nos diz que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus amigos, nós estamos falando de algo muito sério. A nossa relação com o outro sempre é um reflexo da nossa relação com Deus. O amor de Deus nos faz um. O amor de Deus produz unidade, harmonia e paz. Não é possível afirmar que adoramos a Deus e permanecer com o coração fechado em relação ao outro. Quem tem Deus como Pai não pode escolher irmão. Simplesmente se importa, mesmo sendo diferente,
mesmo pensando diferente. Meus amigos, se Jesus faz diferença em sua vida, você pode deixar a indiferença de lado e fazer diferença na vida do outro. Abra o vidro do seu coração. O amor gera atitudes. Palavras são importantes, mas há situações nas quais palavras não bastam. Comece a agir. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: na essência nós somos iguais, e nas diferenças nós nos respeitamos. Quando Deus faz diferença em nossa vida, Ele transforma o nosso interior e nós naturalmente passamos a fazer diferença na vida de outros. O amor de Deus é o que nos faz um. O que eu faço com isso? No ensaio chamado A Inimizade e a Amizade, o escritor Milan Kundera fala de amizades fraturadas por divergências políticas. Ele diz o seguinte: em nosso tempo, aprendemos a submeter a amizade àquilo que chamamos de convicções, e até mesmo com o orgulho de uma retidão moral. É preciso realmente uma grande maturidade para compreender que a opinião que nós defendemos não passa de nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita, provavelmente transitória, que apenas os muito obtusos podem transformar numa certeza ou numa verdade. Ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, a fidelidade a um amigo é uma virtude, talvez a única, a última. Hoje eu sei, na hora do balanço final, a ferida mais dolorosa é a das amizades feridas. E nada é mais tolo do que sacrificar uma amizade pela política. O cristianismo, meus amigos, surgiu e se desenvolveu em períodos muito difíceis da história. E cristãos seguiram colocando muitas vezes em risco a sua própria vida. Por isso, nas adversidades, nós não usamos as armas que o mundo usa. Nós amamos como Jesus amou. E fazemos diferença, mostrando solidariedade. O período em que o cristianismo mais cresceu foi durante um dos períodos mais difíceis da história, no Império Romano. Nesse período, houve duas épocas em que aconteceram duas grandes epidemias no Império e que dizimou cerca de 1/3 da população. Uma delas aconteceu por volta do ano 180 de nossa era. Possivelmente tenha sido uma epidemia de rubéola. Ela vitimou o imperador Marco Aurélio e, no auge da sua força como epidemia, ela levava à morte cerca de 2.000 pessoas por dia em Roma. A segunda epidemia aconteceu em torno do ano 250 e foi uma epidemia de varíola. Segundo registros, cerca de 5.000 pessoas morriam por dia em Roma no auge da doença. Neste período, muitos cidadãos romanos em todo o império perderam seus pais, seus filhos, seus cônjuges, seus vizinhos e amigos. Os pagãos, achando que estavam sob a ira dos deuses, fugiam deixando os seus para trás. Salve-se quem puder. Os cristãos, por outro lado, criam em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso o problema do sofrimento estava resolvido em suas vidas. Eles não fugiram. Eles ficaram para trás, enterrando os mortos, cuidando dos doentes, consolando os enlutados, amparando as viúvas e adotando os órfãos. Com isso, por conta de um possível contágio das doenças, eles colocavam as suas próprias vidas em risco por amor às pessoas. Eles não foram indiferentes, mas fazendo diferença, porque Jesus havia feito diferença em suas vidas, eles amavam e praticavam solidariedade.
Foi esse o período da história em que a fé cristã mais cresceu. Meus amigos, não temos nós algo a aprender disso que Jesus fez na vida desses primeiros cristãos? Reflita sobre isso. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor entrou na história para fazer diferença em nossas vidas. E que quando o Senhor entra em nossas vidas, o Senhor expulsa por sua graça toda a indiferença de nós e nos torna pessoas solidárias que se dispõem a fazer diferença nas pessoas que estão ao seu lado, independente de quem elas sejam. Ó Deus, dá-nos tua graça e dá-nos tua bênção, para que sejamos pessoas que se importam neste mundo que não se importa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim